e a Jesus Cristo, seu Filho, né? O Espírito Santo que lidera, usando as nossas vidas para cultuar a Deus, né? Então, irmãos, eu acredito que esse ano de 2023 vai mudar muita coisa para melhor, né? Eu acredito que cada dia que nós vivemos, nós nos tornamos mais experientes. A gente vai analisando assim as coisas que foram feitas nesse ano que terminou, e a gente fica pensando assim: como é que nós podemos melhorar, né? Como é que nós podemos nos tornar uma igreja que agrade mais a Deus, que edifique mais a vida das pessoas, ajude as pessoas. Eu acredito que isso Deus vai fazer através de nós. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus capítulo 11. A partir do verso 28. Mateus 11, 28. Diz o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Continuando, naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. Então os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Chama atenção para a repetição da palavra sábado aqui no texto, né? E partindo dali chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Não, você observe aí então que eu li no final do capítulo 11, no início do capítulo 12 de Mateus. E aí eu quero aqui representar dentro dos irmãos o que significa, principalmente o final do capítulo 11, né, que é uma escritura que é muito, eu repito muito essa escritura, né? Por isso que a minha mensagem hoje poderia ser o convite de Jesus, que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas eu quero, assim, de certa maneira, dramatizar o que significa isso que Jesus está falando aqui. E aí eu continuei no capítulo 12, porque o capítulo 12 ele fala do sábado, que é o descanso do sábado. E ele fala também da cura, não só da cura desse homem que tinha a mão mirrada ou a mão seca, né? Mas
de tantas outras curas. Se eu continuasse lendo aí, tem outras curas aí pelo meio. E eu quero mostrar o seguinte: o que Jesus falou quando ele fez esse convite, o significado é o seguinte: tem duas fazendas, ou fazenda ou um sítio, né? Vamos colocar fazenda, duas fazendas, porque os judeus tinham uma cultura, era pecuária, criação de animais, e também tinha uma cultura agrícola, né? Era no campo. Por isso que as ilustrações que Jesus usava, as parábolas, elas representam mais a vida do campo. Então havia essas duas fazendas, e nessa fazenda aqui, não, vou botar a fazenda do lado esquerdo. Essa fazenda aqui do lado esquerdo, uma fazenda, ela tinha escravos, vou botar assim, escravos. Só que dentro da linguagem que Jesus usou, ele está comparando seres humanos com animais. É comum na Escritura, tanto no Velho como no Novo Testamento, que Deus compara seres humanos com animais. Então, geralmente, os animais que ele compara são bois, jumento. Por isso que a Escritura de Deuteronômio diz assim: para não colocar debaixo do mesmo jugo jumento com boi. Por quê? Porque o boi é maior, o jumento é pequeno, fica jugo desigual. Então, nessa fazenda aqui da esquerda, que eu estou à esquerda aqui, nessa fazenda, tinha escravos. Eu quero dizer aos irmãos que nós temos que estar com a mente muito preparada para entender a linguagem da Bíblia, porque a linguagem da Bíblia, ela muitas vezes difere, choca o que o mundo pensa. Então, por exemplo, vou dizer para os irmãos aqui, a Bíblia não condena a escravidão em lugar nenhum. A Bíblia nunca condena a escravidão. A escravidão é uma instituição que é mencionada na Bíblia desde o começo até o fim, e em nenhuma dessas escrituras Deus manda acabar com a escravidão. Deus apenas humaniza a escravidão. Ele, por assim dizer, como é que é na linguagem jurídica, que uma lei, beleza, vai ser, regulamenta, né? Ele regulamenta a escravidão. E aí o que acontece? Nessa fazenda aqui da esquerda, tem escravos. O problema da escravidão não é a escravidão em si, é quem é o patrão, né? Esse patrão aqui, desse lado aqui, da fazenda da esquerda aqui, ele é mau, né? Esse patrão aqui, ele é brabo. Primeiro que a gente gostar assim, ele é brabo, né? Ele é brabo e ele é orgulhoso. Esses são dois adjetivos, duas características, né? Ele é brabo e ele é orgulhoso, esse patrão aqui. E aí, por causa disso, ele trata os seus escravos, que aqui são comparados com animais, ele trata com crueldade. Aí a primeira coisa, por isso que eu li na continuação da questão do sábado, é o seguinte: porque esse patrão aqui, ele não deixa os seus escravos descansarem, né? Ele faz com que os seus escravos ou os seus animais trabalhem todo dia, não tem descanso. E aí o que acontece com esses escravos é que esses escravos, eles ficam cansados e oprimidos, que a palavra oprimidos aqui pode ser também trazido como sobrecarregados. E aí, por que eles ficam cansados e sobrecarregados? Porque aparece aí a palavra jugo, né? E aí a Bíblia tem às vezes algumas palavras que a gente não usa na nossa linguagem aqui diária, mas jugo é o que nós conhecemos como canga. Quando eu era criança era muito comum. Hoje em dia, que não é muito comum, o pessoal aqui da cidade ver, por exemplo, dois bois, né? Uma canga é aquela peça de madeira que é colocada no pescoço de um boi aqui e a outra parte do pescoço do outro boi. Então os dois bois, eles carregam aquela peça que pode ser para arar a terra, que é o arado, né? Ou pode ser também para transportar uma carroça puxada por dois animais, né? Com o jugo sobre o pescoço, e o pescoço da Bíblia é chamado de cerviz. Homens de dura cerviz e circuncisão de coração de vida. Cerviz é o pescoço. Então esse patrão aqui da esquerda é Satanás. Isso aqui é o que eu estou falando para um, é verdade, é a verdade pura e simples, é a realidade, né? O patrão dessa fazenda aqui é Satanás. Ele é orgulhoso e ele é bravo e ele é cruel. Por causa disso,
seus escravos com dureza, né? Ele coloca um jugo de ferro. Você já viu o jugo de ferro? A Bíblia fala. Então, ele coloca jugo de ferro. Então, aquela peça que normalmente é de madeira que a gente usa, pescoço de animal, pescoço de animal. Então, ele usa jugo de ferro. Então, já imaginou o animal com jugo de ferro sobre o pescoço? Vai machucar, né? E aí, quando é para transportar a carroça, ele coloca dentro da carroça fardo pesado. Mas é assim, cimento é pesado, né? Chumbo é pesado, areia é pesada. Se você botar esses fardos pesados dentro dessa carroça para que os dois animais puxarem, e além disso o jugo que está nos pescoços dele é um jugo de ferro, aí por isso que eles vão estar cansados e sobrecarregados, porque é peso demais para ele. Não vai dar muito que eles vão desfalecer, porque o pescoço dele vai ficar ferido com o jugo de ferro, né? E com o fardo pesado que eles estão transportando na carroça. E aí os escravos estão lá gemendo. Eu não preciso nem dizer para os irmãos que essa fazenda aqui é todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra é essa grande fazenda aqui. E os seres humanos são escravos. E aí eu poderia até dizer assim, irmãos, olha, o planeta Terra é uma grande prisão. Essa fazenda é uma grande prisão, onde os seres humanos são escravos. Mas aí um dia chega um novo patrão e compra uma outra fazenda ao lado dessa. Aí ele compra outra fazenda do lado de cá, do lado dessa fazenda ali, né? E aí, esse patrão agora é Jesus. Jesus chegou aqui na terra e ele comprou essa fazenda aqui. E aí ele não tem empregado, não tem escravo, não tem nada. Aí ele convida, né, para o pessoal, os escravos daquele lado de lá, e diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. Oprimidos e sobrecarregados. Aí diz assim: olha, tomai sobre vós o meu jugo, canga, né? A canga, que eu vos aliviarei. Ou seja, aí eu estou dizendo, todo o ensino da Escritura não condena a escravidão, mas ela humaniza, regulamenta. É porque não dá tempo agora que eu estou resolvendo pregar pouco, né? Mas as cartas do Novo Testamento, em várias cartas, o apóstolo Paulo, ele diz assim: senhores, tratai os vossos escravos de maneira humana. Aí diz assim: vós escravos, obedecer aos vossos senhores como se fosse o Senhor, regulamentando a escravidão, porque o problema é que as nossas traduções traduzem por servo, né? Mas na verdade a palavra é escravo, dulos, né? É servo, é escravo. Aí o que acontece, irmãos? Esse novo patrão que chegou agora, comprou essa fazenda aqui, ele está convidando os escravos daquele lado daquela fazenda: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí é que está a questão. Por isso que eu li ali na sequência em Mateus 12, porque fala repetidamente sobre a guarda do sábado, porque os judeus tinham entendido erradamente o mandamento sobre o sábado. E agora Jesus está ensinando o verdadeiro sentido da guarda do sábado. Ele está dizendo: olha, eu não estou prometendo com você, porque os judeus entenderam assim, que o descanso do sábado era um descanso para o corpo. Só que a escritura que cita o sábado, geralmente, ela faz referência lá no segundo capítulo de Gênesis, no primeiro e segundo capítulo de Gênesis, quando vai dizer que Deus descansou no sétimo dia de toda a obra que fizeram. Só que Deus é espírito, Deus não tem corpo. Então, aí Jesus está dizendo assim: olha, vocês escravos que estão do lado de lá, cansados e sobrecarregados, venham a mim para o lado de cá, que vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Ele não está prometendo descanso para o corpo, é um descanso para as vossas almas, porque vocês estão cansados e sobrecarregados, é nas almas, não é no corpo, não é na alma. E aí por isso que o texto ali está todo rodeado de cura de enfermidades, porque o descanso para a alma que Jesus está prometendo para eles, ou para nós, é a cura das enfermidades. Então vamos ver.
Eu comecei a ler no capítulo 11, né? Vamos ver o início do capítulo 11. Quando João Batista manda emissários para perguntar a Jesus se ele era o Messias, olha o que João Batista, olha o que Jesus respondeu para os emissários de João Batista. Olha só. João Batista está na prisão. Ele manda perguntar se Jesus é mesmo o Messias. Olha o que Jesus responde. Mateus 11, verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Ou seja, irmãos, esse jugo pesado que esse patrão aqui cruel ele está colocando sobre os seus empregados, escravos, são essas doenças aí. É o cansaço da alma. Alma cansada, tem até uma música, né? Alma cansada, espera em Deus, espera em Deus. Depois se der, vamos cantar essa música aí. Não sei se vai dar, né? Mas vamos lá, irmãos. Então aqui, ó. Aí chegou outro patrão aqui. Aí o outro patrão aqui: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, ou oprimidos, porque o peso, porque... Aí esse patrão diz aqui: olha, vocês não vão deixar de ser escravos. Aí que nós temos que entender o evangelho. Vocês não vão deixar de ser escravos, mas vocês vão ser escravos agora de um patrão bom. Jesus disse assim: eu sou manso e humilde de coração. Aí diz assim: eu vou colocar jugo sobre vocês também. Lá era jugo de ferro. Ele disse: só que agora que eu vou colocar um jugo em vocês, o meu jugo é suave. Eu acho que nem de madeira vai ser. Ele disse: eu vou colocar um jugo assim, forrado com algodão, né? Aquela coisa, aquela espuma, para não machucar o pescoço de vocês. Mas vocês vão ter jugo no pescoço de vocês. Só que esse jugo é suave. Vocês vão carregar fardo aqui na minha fazenda. Só que o fardo que vocês vão carregar, o meu fardo é leve. Em vez de botar saca de cimento, saca de areia na carroça para vocês carregarem, eu vou colocar aqui, vamos dizer assim, algodão, aqueles pacotes de algodão, né? Bem leve para vocês. E aí vocês vão trabalhar com o jugo suave em cima do pescoço, não vai machucar. Com um fardo leve para transportar, que vocês vão andar faceiro, puxando essa carroça, mas vocês vão ser meus escravos. Irmãos, se a gente pensar bem, nem o ser humano é livre. O ser humano nasceu escravo, vai continuar escravo. Só tem que escolher o patrão. Se o patrão for o diabo, está do lado de lá. Se o patrão for Jesus, está do lado de cá. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz: encontrareis descanso para as vossas almas. Não é para o corpo, não, é para a alma. Isso é a guarda do sábado. E esse é o verdadeiro sentido do quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Só que ele diz mais assim, olha, só que ele diz: olha, aprendei de mim. Ele chama, né? Ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, esse patrão aqui, ele não quer ter essas pessoas só como escravo dele, não. Ele quer tê-las também como discípulos. Ou seja, além de vocês serem meus escravos, que eu vou tratar bem, mas eu quero que vocês sejam meus discípulos. Vocês vão aprender a ter um caráter como o meu. Aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aí quem diz: encontrei descanso para vossas almas. Então, meus irmãos, por isso que a doutrina sobre o sábado está em redor daquele texto ali. E é por isso que Jesus, a cura das enfermidades, né? A libertação contra os demônios, está tudo ali em redor do texto também. O sentido é esse. E aí, eu pergunto a nós aqui, né? Será que tem alguém aqui que está indo do lado de lá? Que está tendo Satanás como patrão? Ou será que você já passou para o lado de cá, para essa outra fazenda desse patrão que é bom? Se tiver um jugo pesado, um jugo suave, né? Se tiver um jugo de ferro sobre você, não é de Jesus, é daquele patrão lá.
Se tiver um fardo pesado sobre você, não é de Jesus, é daquele patrão lá. E pode ser que tenha pessoas que estejam do lado de cá, mas ainda carregando o fardo do patrão do lado de lá. Então nós temos que nos libertar, porque essa fazenda aqui, ela é boa, né? É coisa boa. Mas nós temos que ser escravos de Jesus. Somos escravos. A palavra escravo não é negativa, não, é porque a nossa cultura transformou a palavra escravo numa coisa abominável, por causa da crueldade, da escravidão negra. Eu tenho 2 livros daquele escritor famoso, que ele é um jornalista. Ele escreveu com Escravidão. Aí depois escreveu Escravidão. São 3 livros que ele vai escrever. Ele escreveu 2, já tenho 2. Então ele vai escrever o 3º. Eu estou aguardando ele chegar para eu comprar também. Meu irmão, nem todo mundo tem coragem de ler aquilo. A maldade, a crueldade da escravidão, uma coisa abominável. Então nós não devemos nos levar, nós somos escravos de Jesus, só que ele é um patrão bom. Mas nós já nascemos nesse mundo escravizados daquele patrão lá. Todo mundo já nasce naquela fazenda lá. Mas agora Jesus, ele convida, né? Ele está convidando: vinde todos vós, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ou seja, se ele está fazendo o convite, depende de nós atendermos o convite, né? E irmos para passar por lado da fazenda dele e nos enquadrar agora na lei dessa norma, fazendo isso aqui é a igreja, pelo menos deveria ser. Baixa esse aqui, esse vídeo. Mas eu não vou me estender agora, porque eu estou procurando pregar em 20 minutos. Mas eu poderia buscar o exemplo do Antigo Testamento de um jugo de tributos que Roboão recusou, filho de Salomão, né? O povo disse: alivia o nosso jugo. E ele não atendeu. E em Mateus capítulo 23, Jesus vai falar dos escribas e fariseus, um jugo religioso. Ele disse: vocês sobrecarregam os homens com coisas difíceis de suportar, que nem com o dedo vocês querem mover, mas vocês colocam jugo de tributo, é do Estado. Pode ser da igreja também. E jugo religioso pode ser da igreja, colocando coisas difíceis que se tornam um jugo do lado de lá. Então, irmãos, eu quero orar nessa noite para dizer assim: nós vamos todos atender ao convite, né, do patrão aqui, do Senhor. Nós somos escravos dele. Vamos colocar o jugo dele no nosso pescoço e lançar fora o jugo de Satanás, que é pesado. Fiquem em pé, os que querem receber, os que querem aceitar o convite de Jesus. Vem a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Venham à frente, que eu vou orar para isso.